Então, olha só, continuando aí as características, as classificações das constituições, especificamente em relação agora à rigidez ou à estabilidade dessas constituições. Vimos as imutáveis, vimos as rígidas, vimos as flexíveis. Agora nós vamos ver duas classificações de constituições mistas. A quarta classificação são as chamadas semirrígidas. O que são constituições semirrígidas? São constituições que parte delas, algumas normas, são rígidas, ou seja, tem um processo de alteração difícil, tem um processo de alteração mais rigoroso que o normal, e outras normas são flexíveis, ou seja, elas podem ser alteradas da forma da lei. Professor, não faz sentido isso. Na verdade é o seguinte, gente. Lembra que a gente conversou sobre constituições, por exemplo, analíticas, que são extensas e tal? Então, gente, às vezes você tem uma constituição que é muito extensa, que trata de muitos assuntos. Mas só os 50, vamos supor, esse é um exemplo, tá? Só parte da Constituição trata de assuntos realmente significativos. Então, por exemplo, é como se existisse, isso mesmo, Gabriel, como se existisse uma hierarquia dentro da Constituição, mas é uma hierarquia apenas em relação ao procedimento. Então, uma parte da Constituição, os primeiros 50 artigos, são artigos que se submetem a um processo, por exemplo, de alteração via emenda, mais difícil. Mas do artigo 51 ao 100, do 51 ao 100 são outros assuntos. Então, esses outros assuntos podem ser alterados por lei. Essa é uma Constituição semi-rígida. E aqui eu vou inserir um probleminha para vocês, como a gente brinca, uma problemática que vai exigir de vocês uma solucionática. A nossa Constituição, além das normas serem todas rígidas, ela tem um conjunto de normas que são chamadas de cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas são normas da nossa Constituição que não podem ser retiradas dela. Alguns autores dizem que essas normas têm características de serem imutáveis. Eu realmente não endosso muito essa posição. Mas a questão é, são normas que não vão submeter à revogação via emenda. A pergunta que fica é a seguinte: essas normas, a existência de normas na Constituição que não são rígidas, que estão acima das rígidas, torna a nossa Constituição semi-rígida, já que ela não é totalmente rígida, que ela tem rígida mais outras normas que estão além da rigidez? A nossa Constituição se torna rígida, ou deixa de ser rígida, melhor dizendo, se torna semi-rígida? Atenção, gente. Esse aqui é um erro muito frequente que vocês não podem cair. A nossa Constituição, de fato, tem cláusulas pétreas que estão acima da norma rígida. Só que uma semi-rígida não é rígida mais imutável. A semi-rígida é rígida mais flexível. Isso, Gabriel. As cláusulas pétreas levam a Constituição rígida para mais rigidez e não para menos. A semi-rígida é rígida e flexível. A nossa é rígida e alguma coisa a mais. Aí vem alguns autores, são poucos, tá? São poucos, que vão dizer, então, a nossa Constituição é super rígida, ou seja, ela é mais que rígida. Essa não é uma classificação predominante, tá bom? Não é. É basicamente lá do ministro Alexandre de Moraes. São poucos autores que usam. Mas aqueles que usam dizem, não, é porque a nossa Constituição ela é mais que rígida. Ela é rígida com dispositivos não sujeitos à abolição, ou seja, com alguns artigos que não podem ser retirados dela, que são as cláusulas pétreas, tá bom? Na prática. Então, sim, ela é predominantemente rígida. A maior parte da doutrina vai dizer que elas são rígidas. Alguns autores, poucos, chamam de super rígida. Professor, fui fazer uma prova de um concurso público e tinha lá, a Constituição brasileira aí tinha lá, rígida e semi-rígida. Qual é que eu marco? Qual é que você vai marcar? Rígida ou semi-rígida?
rígida. A nossa Constituição não é, em nenhuma hipótese, semi-rígida. Ela é rígida. Professor, apareceu lá rígida e super rígida. Qual é que eu marco? Rígida. Não, aí é super rígida. Porque como essa classificação não é muito usada, quando ela for usada, quer dizer que o autor concorda com ela. Está entendendo a lógica? Ela não é uma classificação muito utilizada. Mas quando ela for utilizada, quer dizer que o autor da questão ou do texto ele concorda com ela. Então, você vai dizer super rígida. Tá bom? De acordo? Perfeito. Gente, nona classificação, quanto à origem da decretação. Aqui é uma situação que é meio inusitada, né? Que você vai dizer assim, professor, como assim a origem da decretação? É que, obviamente, né, a regra é que cada país faça a sua própria Constituição, isso é o óbvio. Só que tem certos países que, enfim, por qualquer motivo que seja, não fizeram a própria Constituição. Não fizeram. Por que não fizeram? Aí vem vários fatores. Por exemplo, a Índia. Quando a Índia se tornou independente, a gente brinca que a Inglaterra dava de presente. A Inglaterra deu um presente grego para. Não, nem plágio, não, Gabriel. A Índia se tornou independente e a Inglaterra disse: olha, mas por via das dúvidas, eu vou fazer a tua Constituição. Ou seja, quem foi que fez a Constituição da Índia? Foi a própria Índia? Não, foi terceiros. Então, olha só, nós temos nesse caso uma Constituição que a gente chama de heteroconstituição. A autoconstituição, constituições autônomas, são quando os próprios destinatários elaboram a Constituição. Que é a regra, tá? É a regra. A heteroconstituição, ou constituições heterônomas, são quando terceiros, que não destinatário, elaboram a Constituição. A Constituição brasileira, como eu coloquei aí, é uma autoconstituição. Nós fizemos a nossa Constituição, tá bom? Gente, última classificação. Professor, são só essas 10 que existem? Não, gente, existem mais. Existem quase 20 classificações muito tranquilamente. Só que eu separei 10 principais, tá bom? Não vou, senão a gente vai passar aqui 3 aulas vendo só a classificação, isso não é nem produtivo pra gente. Mas se você for pegar o Pedro Lenz e tal, tem mais classificação. Eu não sei avaliar, Gabriel. Eu nunca fiz essa avaliação. Se é melhor ou pior que a nossa, não sei. Olha só, gente, quanto aos objetivos é o seguinte: como a Constituição lida com a ideologia social, ou seja, como a Constituição lida com objetivos de transformação social. Ela tem, ela não tem, ela se interessa por isso, ela não se interessa por isso. A primeira Constituição é a garantia. A Constituição Garantia não tem esse objetivo. O objetivo dela é limitar o Estado, é nos proteger do Estado. Ou seja, ela se limita a normas que vão impor obrigações ao Estado e vão impor direitos negativos. Direitos que nós temos a um não fazer do Estado. Tá bom? Constituição Garantia, a preocupação dela é limitar o poder do Estado e ela não está nem aí com esse negócio de transformação social, metas, não. Tá bom? Garantia. A segunda é a balanço. A balanço, ela traz os instrumentos da garantia, ela limita o Estado, só que além de limitar o Estado, ela fixa, ela registra uma ideologia social predominante. Ela diz, olha, a nossa posição social é X. Nós entendemos X sobre questões de mudança social e por aí vai. Só que ela só registra, a gente vai dizer que ela faz um balanço, ela faz uma avaliação e diz, olha, a situação é essa. Acabou. Ela não providencia instrumentos de busca dessa ideologia. Ela não fixa metas, objetivos, ela não dá diretrizes para alcançar essa ideologia, ela só faz uma avaliação, uma análise e dá uma avaliação sobre aquela situação. Ok?
Por fim, nós temos a dirigente. A Constituição dirigente, ela até traz instrumento de garantias, mas a preocupação dela é alcançar uma meta social. Então, ela traz instrumentos que direcionam e mobilizam o Estado a alcançar esses objetivos. Ela fixa um objetivo, ela fixa diretrizes para que o Estado transforme a realidade social, tá bom? Segundo muitos autores, é o que caracteriza a Constituição de 88. Então, ela tem uma ideologia que, segundo muitos autores, é uma ideologia social-democrata. Então, tem liberdade econômica, mas também tem direitos negativos, né? Direitos de garantia. Então, tem liberdade econômica, tem direitos negativos e tem uma forte intervenção estatal. Tudo isso para concretizar certos objetivos de mudança social. Ficou clara essa última aqui? Classificação? Podemos fazer umas questões para recapitular? Ou vocês têm dúvida? Vocês vão aprender esse semestre o artigo 111 do Código Civil. O artigo 111 do Código Civil diz o seguinte: o silêncio importa anuência. Quem cala, consente, diz no popular, não é? O artigo que diz isso no Código Civil é o artigo 111 do Código Civil. Quem cala, consente, mas ele não diz isso, né? Ele diz o silêncio importa anuência. Duas questões, só para a gente ver se vocês estão entendendo bem o conteúdo. Não fui eu que resolvi errado, não, tá? Foi a turma da tarde que errou. Espero que vocês acertem. A Constituição, juridicamente, deve ser entendida como lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à estruturação do Estado, formação dos poderes públicos, forma de governo, a aquisição do poder de governar, distribuição de competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos. Quanto ao conteúdo, é correto afirmar que as constituições se classificam em A, B, C, D e E. Todas as 5 são classificações. O que a pergunta quer saber é qual delas se refere ao conteúdo da Constituição. Podem mandar no chat aí a alternativa que vocês acharem que é a certa. Pessoal, então olha só, feita a revisão, bora começar, vai ser só uma pequena introdução à unidade 2 sobre poder constituinte. O que é o poder constituinte, em síntese? Né? Poder constituinte, especialmente originário, né, que é o principal caso, é o poder de criar uma Constituição. Mas, além do constituinte originário, existem outros dois, que vão executar tarefas constitucionais, como, por exemplo, alterar ou reformar a Constituição, que é o derivado, e o difuso, que vai interpretar a Constituição. Então, o poder constituinte está relacionado a poderes que incidem sobre a Constituição, para sua criação, para sua adequada execução, incluindo a reforma, e para sua interpretação. Tá? Começando com o poder constituinte originário, alguns aspectos introdutórios. Na verdade, um conceito que eu queria apresentar para vocês. O poder constituinte originário ele se revela sempre como uma questão de poder, força ou autoridade. Ele é sempre uma força, um poder, a gente vai dizer, um poder bruto, força bruta, que está em condições de, em uma certa situação, criar, garantir ou eliminar uma Constituição entendida como lei fundamental da comunidade política. O poder constituinte, gente, originário, é aquele poder que organiza a Constituição. E por meio dela, organiza o Estado, direitos fundamentais, por aí vai. Eu preciso que vocês lembrem de uma coisa que a gente falou lá atrás, que é muito importante para este momento. Aqui, lembram?
Fato social, norma jurídica, fato jurídico. O poder constituinte originário está do lado está em cima ou embaixo? Está do lado do fato social ou do lado do fato jurídico? O que vocês me dizem? O que, professor? O poder constituinte, esse poder de criar uma constituição, ele se situa no mundo do fato social ou no mundo do fato jurídico? Fato jurídico. Fato jurídico? É? Não, gente. Olha só. Gente, a Constituição não é a primeira norma que existe? Tem que lembrar isso. A Constituição não é a primeira norma que existe? Sim. Se a Constituição é a primeira norma que existe, como é que ele pode estar do lado de baixo? Ele tem que estar do lado de cima. Exatamente, seria um paradoxo. Se ele cria a Constituição, como é que ele vai ser criado por ela? Não pode. Porque, olha só, aqui, gente, é uma questão... Deixa eu até pegar isso para a gente poder entender. Olha só, deixa eu... Cadê? Onde eu estou? Aqui. Só para a gente entender isso. Passo a passo. Deixa eu ver se eu consigo encontrar algo que represente isso. Aqui. Olha só, gente. Eu vou voltar de trás para frente, tá? Quem é que faz... Bora pegar aqui uma lei. Quem é que faz as leis? O legislador. Vamos chamar ele pelo nome. Poder Legislativo. Ok? Quem deu... Atenção. Quem deu poder ao Legislativo para ele criar leis? Não, não fomos nós, Gabriel. Constituição. A Constituição. E aí vem a pergunta: quem foi que criou a Constituição? Nós, de fato. A gente chama o nosso poder, a gente chama de poder constituinte. É o poder do povo de criar uma Constituição. Nós seremos chamados aqui em Constitucional de poder constituinte originário, que é o poder do povo de criar a Constituição. Opa. Poder constituinte. Tem alguma norma que mande no poder constituinte? Tem alguma lei, alguma norma anterior aí que mande nele? Não. Se não existe, de novo, se não existe nenhuma norma jurídica que mande nele, quem é que de que lado ele está? Do social ou do jurídico? Do lado social. Quando eu digo social, ele é um poder, simplesmente um poder fático. A gente vai ver isso com mais calma na aula que vem, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que o poder de criar uma Constituição, gente, ele é simplesmente um poder que existe antes de tudo. O poder constituinte é um poder que existe antes de tudo no direito. Tiver as implicações dele, tá? Mas ele é a principal teoria de todo o direito. É o poder que cria o direito. Porque, de novo, ele é a partir dele que surgem as normas jurídicas, das quais a primeira é a Constituição. Tudo bem, gente? Com isso? Deu para entender? Sim, professor. Não, Gabriel, mas não é nem tanto uma discussão daqui, mas não é não, tá? A Constituição ela não é vista como direito natural. O que é o direito natural é o Estado de Direito, que é uma outra coisa. Eu acho tão didática a minha apostila quando ela fica assim. Apostila não, roteiro de aula. Tá bom?
A partir da próxima aula, nós vamos ver a titularidade, uma série de questões mais. Não, ninguém nos deu, Gabriel. Esse é um ponto. Por isso que ele não é um direito. Ele é simplesmente um fato. Ele é um fato. Nós conseguimos, se nós quisermos, organizar um Estado. Ele não é um direito. Tá? Dentro da teoria da origem divina do poder, que era utilizada até o início da modernidade, Deus teria dado esse poder aos homens. Mas depois que ocorre a ruptura, ali no período da Revolução Francesa, aí o homem vai dizer que a soberania vem dele, porque ele tem esse poder fático, que é o poder real. Tá bom? Ok, gente. Acho que é isso. Não, lembrei que eu tinha comentado com vocês. Eu queria corrigir as questões. Deixa eu só pegar aqui. Um minutinho. Olha só, gente. Só para a gente resolver as questões. Constituição, os sentidos de Constituição, sentido sociológico. O que é Constituição em sentido sociológico? A Constituição trata-se de um conceito descritivo, ou seja, que descreve como a situação real é, baseado nos fatores reais de poder. Sentido político, sentido lá de Schmitt. A Constituição diz respeito à decisão política fundamental da comunidade. Terceiro, sentido jurídico. A Constituição é a primeira norma jurídica positiva, é a primeira norma que existe no plano positivo. Isso aqui estava no material. Tudo certo ou alguma dúvida? Tranquilo. Nenhuma dúvida, professor. Não? Perfeito. Segunda questão. Sobre a supremacia constitucional. É possível afirmar ser uma característica em vias de superação, ou seja, está para ser abandonada, tendo em vista que os tratados de direitos humanos assumem cada vez um papel de proeminência dentro do ordenamento jurídico. Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Isso aí tá falso, parece. Falsa. A supremacia constitucional não supera a autoridade da Constituição, tá bom? Calma, deixa eu Caramba, reformular. perdi essa questão. Os tratados de direitos humanos não superam a supremacia constitucional. Isso, uma Constituição flexível vai ter normas iguais a ela, mas a nossa não é flexível, a nossa é rígida, então ela está no topo do ordenamento jurídico. Terceira, de acordo com o neoconstitucionalismo, a Constituição tem um forte caráter axiológico, incorporando valores que serão refletidos em todo o ordenamento jurídico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, é isso mesmo. O neoconstitucionalismo vai dizer que a Constituição incorpora valores que vão se refletir em todo o ordenamento jurídico. Última questão. O caráter social da Constituição foi uma marca do constitucionalismo do início do século XX. Dessa forma, deixou de ser uma característica nos documentos constitucionais atuais. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Essa característica social continua até hoje no nosso constitucionalismo. Tudo certo? Perdi uma questão só aí, professor. Foi? Só Aquela da lá, supremacia. Perfeito. Mas acontece. Mas olha só, a supremacia ela é uma característica indissociável do nosso constitucionalismo, então ela não vai ser superada, porque senão ela desestrutura a pirâmide de Kelsen. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. De nada. Então, pessoal, vamos encerrar por aqui, tá bom?